algumas curiosidades sobre o Sefer Tehillim, o livro de Salmos. Quem quiser anotar, o livro de Salmos, ele contém 150 capítulos, ou seja, é de longe o maior livro da Bíblia, das Escrituras, com 150 capítulos. Só para vocês terem ideia, o livro que vem depois, em quantidade de capítulos, é o livro do profeta Yeshayahu, Isaías, com 66 capítulos, tá? Só para vocês terem ideia. Depois de Salmos, que tem 150 capítulos, o maior livro é o livro de Isaías, pelo menos em quantidade de capítulos, tá E não bom? dá nem metade, né? Oi? Não dá nem metade do livro de Não dá Salmo. nem metade do livro de Salmos, tá bom? Então, repetindo, eu estou falando em quantidade de capítulos, tá bom? Vamos lá. Curiosidade, as Bíblias que chegaram no Brasil, tá? As Bíblias que chegaram no Brasil, que a maioria das pessoas tem, olha que coisa interessante. O menor capítulo da Bíblia, o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. Então, o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Ah, deve ser coincidência um negócio desse. Poxa, o menor capítulo da Bíblia é o 117. Salmo 117. O maior é o Salmo 119. Pô, e o Salmo 118? Pasmem, o meio da Bíblia, das Bíblias que chegaram nas nações, tá? O meio da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8. Então, quem quiser anotar, melhor confiar em Yahuwá do que confiar no homem. Uau! Então, o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, o meio da Bíblia é o Salmo 118, especificamente o versículo 8, e o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Olha que coisa interessante, tá? O Salmo 117, ele contém apenas dois versículos, que é o menor, e o Salmo 119, que é o maior, contém 176 versículos. Então, bem interessante. Vamos lá. Número de versículos do livro de Salmos: 2.461 versículos. Então, é um livro bem grande, 2.461 versículos. Vamos lá. Vamos estar prosseguindo. A gente vai estar vendo aqui a estrutura da palavra, vamos estar vendo alguns detalhes bem interessantes aqui acerca do livro de Salmos. Alguns detalhes mais adicionais. Eu falei no início da live, mas nem todos estavam. De todos os livros do Tanar, dos primeiros escritos, que é erroneamente conhecido como Antigo Testamento, o livro mais citado na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, que é erroneamente conhecido como Novo Testamento, de todos os livros do Tanar, o que é mais citado é o Sefer Tehillim, o livro de Salmos. Então, precisamos dar uma atenção especial a esse livro de Salmos. Ou seja, toda hora a gente está lendo a Aliança Renovada e a gente vai ver ou o Mashiach ou os apóstolos fazendo menção toda hora do livro de Salmos. Vamos lá. Então, vamos ver aqui alguns comentários sobre o livro de Salmos. O moderno título desse livro, do Tanar, para as Bíblias que chegou no Brasil, vem do grego psalmos. Olha que coisa interessante. Psalmos. Por isso que acabou ficando Salmos. Inclusive em inglês é psalm, né? Até no inglês é psalm. Vocês perceberam que praticamente é uma transliteração da palavra, tanto para o inglês como para o português? Então, talvez alguém ficasse pensando, puxa, é Terrilim, como é que chegou na minha Bíblia como Salmos? Tá? Então, vem do grego psalmos, que indica um cântico para ser cantado com o acompanhamento de algum instrumento de cordas, como a harpa. Eu estou falando a título de curiosidade, porque a nossa visão, o nosso foco do estudo é o quê? Numa visão israelita, judaica, numa visão hebraica, semítica. Mas a título de curiosidade. O verbo grego psalém significa tanger. A Septuaginta, que as pessoas conhecem como Septuaginta, diz psalmoi como o título do livro. E é da Septuaginta que se deriva nosso título moderno do livro. A Vulgata Latina diz como título Liber Psalmorum. Então, a Vulgata Latina chama dessa maneira. O título hebraico original do livro é Terrilim, que significa louvores, cânticos de louvores. Esse título reflete o principal conteúdo dessa coletânea em geral.
mas vários outros vocábulos hebraicos introduzem salmos específicos, a saber, shir. Então, essa expressão shir, que significa cântico, aparece em 29 salmos. Shir, que é cântico, 29 salmos. Mismor, melodia, salmo, 57 salmos. Essa palavra subentende o tanger de algum instrumento de cordas, pelo que é similar ao termo grego psalmos. Shir Hamalot, cântico de elevação, que algumas Bíblias veem como cântico dos degraus, que o nosso povo fazia na época das festas de peregrinação. Saía cada um da sua tribo e iam cantando esses salmos. Quem quiser marcar na sua Bíblia, é do Salmo 120 até o Salmo 134. Por isso que na sua Bíblia vem escrito cântico de degraus, cântico de elevação, depende da Bíblia. Esses salmos, do 120 até o 134, eles eram cânticos entoados por peregrinos de todas as tribos que subiam a Jerusalém para celebrar as festas da Torá. Mictam, cujo sentido exato se perdeu, embora haja nas composições envolvidas a ideia de lamentações e expiação, como, por exemplo, o Salmo 16 e do Salmo 56 até o Salmo 60. Maskil, que significa instrução, que são salmos didáticos, Salmo 74, 78 e 79. Shigaion, que nas Bíblias em português vem escrito Sigaion, também de significado duvidoso, mas talvez uma palavra relacionada ao termo hebraico shaga, que significa dar uma guinada, girar, referindo-se a um tipo de música agitada, conforme vemos no Salmo de número 7. Olha que coisa interessante. Então, você vê na sua Bíblia aí Sigaion, então você já pode imaginar que o pessoal literalmente girava, rodopiava e a gente não tem a máquina do tempo, mas a gente imagina que deveria ser uma coisa bem festiva. A gente vê, inclusive, que o rei Davi, quando vinha conduzindo a arca para Jerusalém, ele dançava o quê? Com todas as suas forças, diante de Yahuwá. Muitas vezes a gente é alegre, é feliz para as coisas seculares. Tem gente que se anima, que grita com coisas que não têm peso de vida eterna, com um gol de um time de futebol, que uma coisa efêmera, que não traz nenhum benefício para a pessoa, com uma partida de futebol ou de basquete, seja qualquer esporte que for, seja lá o que for, mas a pessoa não faz não tem aquela mesma euforia, o quê? Para celebrar as coisas do Criador. Então, que venhamos refletir sobre isso. Ou seja, se eu fico alegre, eu fico feliz com coisas seculares, então 1000 vezes mais, infinitamente mais para as coisas do Criador. Vamos lá. Tefilá, que significa oração, referindo-se a alguma composição poética entoada como uma oração ou petição, como vemos no Salmo 142. Todá, que é salmo de agradecimento. Leanot, salmo de aflição. Haskir, comemorar ou lembrança, como no caso de um pecado cometido. É o caso do Salmo 38 e o Salmo 70. Yedutum, confissão, Salmo 39, 62 e 77. Lamed, ensinar, vemos isso no Salmo 60. Menatseia, diretor musical, são 55 salmos ao todo. Yonat Elem Rehokim, que diz respeito a alguma pomba, deve estar em foco algum tipo de sacrifício. Hayelet Hashahar, corça do alvorecer, estando em foco algum sacrifício. Shoshanim, lírios, Salmo 60, Salmo 65 e 69. Talvez uma referência ao uso de flores em cortejos, nos quais eram entoados salmos. Negnot, uma referência a instrumentos musicais que, sem dúvida, acompanhavam o cântico de salmos. Salmo 6, 54, 55 e 67. Selá, elevar, talvez uma direção para que se elevasse a voz, em algum tipo de bênção ou vozes responsivas. Existem 39 salmos nessa categoria. Nehilot, flautas, uma referência ao acompanhamento do cântico de salmos por meio desse instrumento de sopro. Vocês estão vendo como é que é interessante a gente saber disso? Talvez a gente não tenha pensado, caramba, eu não sabia que tinha salmo que já vinha na descrição dele, que o cara tinha que dançar girando, rodopiando. Vocês estão entendendo que interessante? Tinha salmo que já pela introdução dele já sabe se era com flauta, se era com harpa,
se era para ensinar, se era relacionado a sacrifício, se era relacionado às festas de peregrinação. Por exemplo, o Salmo 92 era um salmo específico para o Shabat, só para a gente ter ideia. O Salmo 92, salmo para o Shabat. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Nehilot, flautas, uma referência ao acompanhamento do cântico de salmos por meio desse instrumento de sopro. A complexidade desses títulos reflete tanto a própria complexidade da coletânea, quanto o seu variegado uso em conexão com a devoção privada e com a adoração pública, especialmente aquele tipo que era acompanhado por música. Então vamos lá. É interessante, esse primeiro estudo de hoje, é importantíssimo a gente ler essa introdução. A gente daqui a pouquinho vai estar analisando com detalhes o Salmo primeiro. A gente vai ter um foco especial, só para vocês terem ideia, eu anotei aqui aqueles 3 verbos que aparecem logo no Salmo 1, versículo 1. Ou seja, que a gente vê aqui, bem-aventurado, Ashrei Haish, Asher Lo Halar. Então a gente vai ver essa palavra halar em hebraico. Só para vocês já irem pensando. Vocês já ouviram falar na palavra halahá, que significa doutrina, maneira de se fazer as coisas. Será que tem ligação halahá com halar? Já para o pessoal ir pensando, tá? Vamos lá. Outro verbo que aparece, amad, ou seja, amad, com relação aos pecadores. Então a gente vê que numa canção belíssima aparece esse verbo de que muitas nações têm se levantado contra Israel. Então, o que é esse verbo aí? Omedaleino. Isso, omedaleino, ou seja, então, na tradução muita coisa acaba se perdendo. E, finalmente, o verbo yashav. Yashav. Será que tem a ver com Moshav? Será que tem a ver com Moshav? Com morar? Ou seja, Vayeshev, a Parashá Vayeshev, que o nosso patriarca Yaakov, ele permaneceu, ele morou em determinado lugar. Então, será que depois que o camarada embrenha no caminho do pecado, será que ele já vira um morador daquela situação? Então, cenas dos próximos capítulos. Daqui a pouquinho a gente vai estar analisando esses 3 verbos hebraicos aí, tá? Então, vamos lá. Mas essa introdução que a gente está dando é fundamental. Vamos lá. Caracterização geral. O livro de Salmos, tradicionalmente, é atribuído a David, o rei Davi. É uma antologia de cânticos e poemas sagrados dos hebreus. Aparece na 3ª seção do Tanar, que é conhecido erroneamente como Antigo Testamento, chamado os Ketuvim, os escritos. Também as pessoas conhecem. Muitas vezes a pessoa faz seminário aí, poxa, os livros poéticos, os escritos, tá? No hebraico são os Ketuvim, os escritos. É o livro de Salmos, é o primeiro livro dos Ketuvim. Só para a gente ter ideia, o Tanar é dividido em Torá, Neviim e Ketuvim. Ou seja, Torá, os 5 primeiros livros, Neviim, que são os profetas, que não começa com Isaías, do jeito que as pessoas pensam aqui no Brasil. O primeiro livro dos profetas é o livro de Josué, Sefer Yahushua. Ou seja, e tem também os Ketuvim, que começa com o livro de Salmos e termina com 2 Crônicas, Divrei Hayamim Beit. Então vamos lá. Então, só para vocês terem ideia, nas Bíblias em hebraico que a gente tem aqui, o livro de Salmos fica depois dos livros dos profetas, vem aparecer depois de Malachi, depois de Malaquias, tá bom? Vamos lá. Então, a pessoa que não está familiarizada com a Bíblia em hebraico, ela toma até um susto, vai ficar procurando o livro de Salmos, será que não tem nessa Bíblia o livro de Salmos? Não, está depois dos profetas. Vamos lá. Vamos prosseguir. A palavra salmos é de origem grega, como a gente já viu, e denota o som de algum instrumento de cordas. Vocês estão percebendo como é limitada a tradução? Então, salmos, que é uma palavra grega, denota o quê? O som de algum instrumento de cordas. Mas no hebraico, Terrilim é o título perfeito, ou seja, é o original. Vamos lá. Seu nome em hebraico é Terrilim, que significa cânticos, louvores. Os temas dos salmos envolvem não somente louvores a Yahuwá, mas também alegria e tristeza pessoais, redenção nacional, festas da Torá e eventos históricos. O seu fervor espiritual e poder literário têm conferido a essa coletânea uma profunda influência através dos séculos, e não menos
até mesmo, pasmem, até mesmo no mundo, não, o livro de Salmos influenciou não só os Netzarim, que somos nós, os nazarenos, que a gente vê repetindo, o livro do Tanar, mais mencionado na Aliança Renovada é justamente o livro de Salmos. O livro de Salmos é mais mencionado do que Isaías, do que Gênesis, do que Deuteronômio, qualquer livro que você imaginar. No que as pessoas conhecem como Novo Testamento, ou seja, o livro que é mais citado lá dos primeiros escritos é o livro de Salmos. Então a gente tem que prestar atenção nesse livro, tem que colocar a lupa nesse livro. Só para ter ideia, eu estava conversando com a minha esposa durante essa semana. Por exemplo, vocês sabiam que a gente tem Bíblias aqui, a gente tem. É uma característica dos livros judaicos, é que você compra um comentário só de um livro. Por exemplo, a gente tem esse aqui, é um livro inteiro só comentando o livro de Salmos. Esse outro aqui também é só sobre o livro de Salmos. E aqui a gente tem leituras. Você quer ler o livro de Salmos em um dia? Essa aí é fácil. Você lê o quê? Os 150 Salmos num dia. É engraçado, tem aqui. Como ler o livro de Salmos em um dia? Aí tá, 150 Salmos. Como ler em 30 dias? Aí tem a especificação. Ou seja, tem lá, no primeiro dia do mês eu leio do Salmo tal até o Salmo tal. No segundo dia, e é uma planilha que em 30 dias você consegue ler os 150 salmos. A pessoa pode estar lendo tanto em um dia, um mês, como no decorrer de um ano também. Ou seja, a pessoa pode fazer a programação de como vai ler. Mas eu estava conversando com a minha esposa, algumas coisas interessantes. As mulheres em Israel, elas costumam andar sempre com o livro de Salmos. Então, as mulheres, elas são muito apegadas ao livro de Salmos. E os estudiosos da Torá também, do sexo masculino, não só do sexo feminino, também são muito apegados ao livro de Salmos. A gente vai ver alguns motivos daqui a pouco, só para dar uma entrada, que eu fico com medo de não lembrar, tá? Se eu não lembrar, vocês podem lembrar aí, só para ter ideia. O livro de Salmos, ele é disposto em um conjunto de 5 livros, ou seja, os 150 salmos, por exemplo, do 1 até o 42, é o primeiro bloco, é o primeiro conjunto de salmos, está associado ao primeiro livro da Torá, ou seja, o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis. Do 43 até o capítulo tal é associado ao livro de Shemot, ou seja, Êxodo. Vocês estão entendendo? Ou seja, a, é como se estivéssemos estudando novamente a Torá na perspectiva dos salmistas. Ou seja, a Torá de uma maneira, vamos dizer assim, sob a ótica dos salmistas. Como eles enxergaram a Torá? Na perspectiva pessoal, nacional de Israel, ou seja, como um todo. A gente percebe a influência da Torá como um legado eterno do povo de Israel, o quê? No livro de Salmos. Então a gente vê que deu certo, ou seja, a Torá que foi entregue para o nosso povo através de Moisés, deu tão certo que os salmistas em todo o tempo enaltecem a Torá. Tanto que o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, que contém 176 versículos, praticamente todos, ou seja, praticamente todos, quase todos os versículos fazem elogios à Torá. Dos 176 versículos, a maioria estão tecendo elogios, louvores à Torá do nosso Elohim. Vamos lá. Então, o livro de Salmos é um livro que a gente tem que se apegar muito a ele. Vamos lá. Como toda a Bíblia, de uma maneira geral, tá? Vamos lá. Então, a gente... só uma outra curiosidade, tá? Dos 150 salmos que existem, cerca de 73 a 74 salmos são atribuídos a Meler David, ou seja, cerca de 73, uns acham que são 73, outros acham que são 74, ou seja, como o livro de Salmos contém 150 capítulos, podemos dizer que praticamente quase metade do livro de Salmos foi composto pelo rei Davi. E existe a possibilidade de ter algum salmo que seja dele e a gente não saiba, talvez por ele não ter colocado a assinatura dele no início, porque muitas vezes ele colocava Mismor le David, ou seja, já tinha autoria dele. Então, pode ser que sejam até mais do que isso. Então, ainda que sejam 73 ou 74, olha que coisa interessante. Isso motivou o pessoal chamar o quê? Salmos de quê? Salmos de Davi, de uma maneira geral, ou seja, porque é o principal escritor. Afinal de contas, Davi
Além de rei, ele era um homem segundo o coração de Elohim. E continua sendo, porque para o nosso Elohim todos vivem. Ele está nesse momento na presença do nosso rei Messias. Vamos lá. A emuná espiritual viva resplandece através desses hinos e poemas. O saltério é o inário do povo de Israel e posteriormente veio a ser o livro do Tanar mais constantemente citado na Aliança Renovada, como eu já disse várias vezes. Os primeiros inários, os primeiros inários incorporavam muitos dos salmos, que então foram musicados. Sob o primeiro ponto, temos dado indicações sobre os muitos tipos de salmos que compõem a coletânea. Os principais tipos de salmos são os de louvor, lamentação, confissão, júbilo, triunfo, agradecimento, salmos reais, ou seja, direcionados aos reis de Israel, imprecações contra os inimigos, história sagrada de Israel, sabedoria, liturgias, cânticos para as festas da Torá. O livro de Salmos reflete muitos aspectos da vida espiritual e das aspirações do povo de Israel, e é dotado de profunda beleza e percepção espiritual, o que tem feito do livro de Salmos uma parte imortal da literatura espiritual. Então, olha que coisa maravilhosa.